Ficará da mesma forma nessa noite. A unção do Senhor
Bem-vindo, só tu és adorado, Deus. Só meu Senhor, só tu és engrandecido. Deus, vem com tua glória. Senhor, nos toca com tua glória, Deus. Nos enche, Deus. Nos toca com tua glória, Deus. A casa é sua, Senhor. Nos enche com tua glória. Toca os teus filhos, Deus, com glória, Deus. A glória que enche o templo e faz todos verem a Deus. A glória que toca os filhos e mostra ao Pai que nós já conhecemos. A glória que inunda o pecador, mesmo sem merecer, Senhor. Vem com tua glória, Deus. Nós queremos ouvir o som de glória se espalhando. Nós queremos cantar, Senhor, junto com os anjos, cantando que só tu és santo, Deus. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como meu Jesus. Só tu és santo. Declare que Ele é. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como meu Jesus. Não há mais belo, não há mais belo, não há outro como meu amor. Aplauda o nome do Senhor. Jovem sonhador, sem inspiração para viver. Pobre pecador que pensava em morrer.
sofrer. Sempre lutador, mas conformado a perder. Os teus sonhos estavam acabados, não encontrava luz. Mas uma nova história foi escrita por Jesus. Você vai até o fim porque Ele te sustenta. Jesus vai mudar tua realidade. Tendo muita dor no seu peito sofrer, sempre lutador, mas conformado a perder. Os teus sonhos estavam acabados, não encontrava luz. Mas uma nova história foi escrita por Jesus, por Jesus. E Ele vai mudar a sua realidade. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança, pois na tua história vai trazer mudança. Você vai até o fim porque Ele te sustenta. Ele é o pão que te alimenta. Jesus vai mudar sua realidade. Ele vai mudar sua realidade. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança, mas na tua história vai trazer mudança. Você vai até o fim porque Ele te sustenta. Ele é o pão que te alimenta. Jesus vai mudar sua realidade. Mais uma nova história foi escrita por Jesus. Mais uma nova história foi escrita por Jesus, por Jesus. E Ele vai mudar a sua realidade. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança, pois na tua história vai trazer mudança. Você vai até o fim porque Ele te sustenta. Jesus vai mudar tua realidade. Ele vai mudar a tua realidade. Ele é o caminho, a
a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança, pois na tua história vai trazer mudança. Você vai até o fim porque Ele te sustenta. Ele é o pão que te alimenta. Jesus vai mudar tua realidade. Aplauda o nome santo do Senhor. Glória a Deus, poderoso. Aquieta minha alma, Deus. Aquieta minha alma. Glória a Deus. Vamos orar em favor da serva, para que o Espírito Santo possa conduzir debaixo do poder e da palavra do Senhor. A oração da igreja em coletividade, unidade, ela despedaça o jugo do maligno. Com as suas mãos erguidas, vamos abençoar a serva do Senhor que vai ministrar a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós declaramos a tua palavra sobre a tua serva, a palavra de encorajamento, a palavra de poder, a palavra que capacita, palavra que transcende debaixo do seu poder. Nós o abençoamos com a tua palavra, mesmo que ainda pode durar muito mais que uma noite os seus desafios, mas Deus estará com você. Creia no poder de Deus, creia na palavra do Eterno, que até aqui tem te sustentado, te dado força. Nós como igreja unidos, nós te abençoamos. Nós te abençoamos. Nós te abençoamos. Nós o abençoamos. Pregue a palavra com autoridade, poder e propriedade. Permita-se que o Espírito te conduz. Sim, Espírito Santo. Recebe o poder de Deus. Vos transferimos unção. Vos transferimos unção. Espírito Santo, visita o estômago da sua serva. Só tu és Deus entre nós, não há outro. E nós invocamos o teu poder no nome de Jesus Cristo. Pai bendito, a tua serva confia no Senhor. Toca no estômago dela agora. A sua igreja é testemunha do que o Senhor pode fazer nesse lugar. Toca ela com o teu poder, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia, aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Quero nessa noite continuar falando a respeito de obediência. O Espírito Santo tem ministrado meu coração nesses dias. O Espírito Santo tem me feito enxergar algumas coisas e eu creio que Ele tem me levado para este lugar, porque assim como a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Jeremias, quando ele foi proclamar ao povo, quando ele foi profetizar ao povo, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus colocou em Jeremias o sentimento de Deus. E eu sinto no Espírito, e eu sei, como a palavra diz, que todas as vezes que Deus levanta alguém para falar sobre algo, que o Espírito está incomodando, que o Espírito está direcionando, é porque o Espírito que passeia no meio da igreja, que sonda corações e esquadrinha pensamentos, sabe do que a tua igreja precisa. E por isso o Espírito Santo tem me levado para esse lugar, a palavra, esse lugar onde Ele tem falado sobre esse caminho de obediência que nós precisamos trilhar, porque a igreja do Senhor foi chamada para caminhar em obediência. Só que infelizmente nós estamos em tempos onde o povo de Deus tem se tornado rebeldes e desobedientes. E talvez você olhe para o que eu estou dizendo e diga: não, pastora, mas eu não sou rebelde. Mas quando eu não faço o que Deus me manda, eu me rebelo contra a vontade dEle. Quando eu desobedeço a vontade de Deus, eu me rebelo contra a ordem dEle. Então, mesmo que eu não deseje, eu recebo um espírito de rebeldia dentro de mim. Por quê? Porque eu fico restrita, porque eu fico com o coração fechado, porque eu fico endurecida para aquilo que o céu está liberando. E infelizmente, neste tempo na igreja, na nossa congregação e nas outras congregações, infelizmente nós temos vivido um tempo onde a palavra tem se cumprido. Porque a palavra em Mateus já vai dizer que ajuntariam mestres para si mesmo. Homens que olhariam apenas para o seu próprio umbigo e que viveriam a sua vontade mesmo estando dentro da casa de Deus. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu espírito e eu quero compartilhar com você 1 Pedro, capítulo 1. No domingo eu falei a respeito de Isaac, em Gerar. Eu pude falar sobre a obediência e a desobediência de Isaac. Sobre como Deus quer de nós uma obediência completa. Como a palavra diz que o fim é melhor que o começo. Então não adianta eu começar em obediência e terminar em rebeldia. Não adianta eu começar em obediência e terminar na minha vontade. Foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão começou em obediência, mas no fim dos dias, quando você lê o livro de Provérbios, você vê que ele se perdeu. E você vê que quando ele toma consciência, ele descreve aquelas mensagens poderosas dizendo: era como o vento, eu busquei isso, eu busquei aquilo, eu fiz da minha maneira, eu desobedeci, eu tive não sei quantas mulheres, e eu perdi o que era mais precioso. E eu quero trazer essa reflexão para nós como igreja nessa noite, amém? 1 Pedro capítulo 1. Pode se assentar, irmãos, que a leitura é um pouco longa. Diz assim a palavra do Senhor: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui Pedro está escrevendo uma carta à igreja que se encontra nesses lugares, às igrejas que estão nesses lugares, aos servos, aos escolhidos, como diz o texto, que vivem sobre estes lugares. Pedro escreve
para oferecer encorajamento aos cristãos que estavam passando por peleja, sendo perseguidos, aos crentes da Ásia Menor. E ele diz assim no versículo 2: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então Pedro escreve a fim de instruí-los a viver da maneira que o Espírito os conduzia. E aí Pedro começa essa carta dizendo: eu estou escrevendo aos escolhidos que vivem como estrangeiros nessa terra. O Senhor está dizendo para nós hoje: eu estou escrevendo aos escolhidos, a essa igreja que vive como estrangeiro nessa terra. E ele diz: porque o Deus Pai os conhecia de antemão e os escolheu. Então você que é escolhido de Deus, quando Deus te separou para Ele, quando Deus te alcançou, Ele entregou a você, por meio do Espírito Santo, a santificação para que eu e você possamos obedecer, para que eu e você possamos caminhar em obediência, para que nós não falamos como a gente tem falado muitas vezes: mas eu não consigo, mas eu consigo só até aqui. Ai, mas é difícil obedecer. Claro que é difícil, irmãos, mas quando eu entendo que o Espírito me santificou para a obediência, e eu estou sensível à voz do Espírito, eu consigo sim obedecer. Como aqueles homens, quando a gente olha para aqueles homens e vê as escritas das Escrituras a respeito dele, a gente olha e parece que é impossível obedecer. Parece que é impossível que Deus nos veja neste lugar. Mas a palavra nos garante que Deus, através do teu Espírito, nos santificou para a obediência e para a purificação por conta de Cristo. Então isso significa que nós não temos desculpa para desobediência, porque quem nos capacita a obedecer é o Espírito Santo, porque a nossa carne é desobediente. Porque as nossas emoções, quando estão descontroladas, elas estão fora da obediência. Mas o Espírito que habita em nós nos dá condição de obedecer a tudo quanto o Pai manda. E aí Pedro está escrevendo para essa igreja, dizendo para essa igreja: olha, mesmo que vocês estão passando por dor, mesmo que vocês estão passando por peleja, mesmo que vocês estão passando por perseguição, obedeçam, porque o Espírito que habita em vocês já o capacitou para isso, Ele já o santificou para isso. Então Pedro, ele escreve a fim de instruir esses servos que estavam machucados de diversas maneiras por conta da perseguição. Esses servos que estavam feridos na alma, esses servos que estavam feridos no corpo físico, esses servos que talvez estavam ali caminhando com pouca força, por conta de serem chamados de tantos nomes. Mas Pedro escreve a essas igrejas para dizer a eles: o Espírito que foi-lhe concedido através de Jesus Cristo os santificou e os purificou para os fazer capazes de obedecer. Glória a Deus. Então Pedro, ele mostra que essa obediência não é uma obediência apenas semeada para a terra, mas é uma obediência que vai nos levar para o lugar da vontade de Deus. Vamos continuar a leitura. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Olha que forte. Pedro, ele instrui esse povo a caminhar em alegria, ainda que haja dor. Ele instrui esse povo a caminhar radiante, mesmo que haja dor. Por quê? Porque existe uma esperança viva vindo do céu para nos capacitar. E essa esperança viva está no Espírito de Deus que nos conduz dia após dia. Está no Espírito de Deus que habita em nós e que nos direciona para seguir esse caminho
de salvação até o fim. Só que não tem como peregrinar nessa terra um caminho de salvação sem obedecer à vontade de Deus, sem caminhar em obediência. Assim como eu pude falar no domingo passado, no domingo que passou, Isaac, ele desobedeceu quando ele mentiu. Abraão desobedeceu quando ele mentiu. A mentira de Abraão deu de presente para ele a escrava que atrapalhou toda a casa dele. Então a desobediência gera para nós consequências malignas, consequências que vão mexer com a nossa vida, com a nossa casa e vão mexer com tudo em nós. Mas Pedro escreve à igreja dizendo para a igreja: pela misericórdia de Deus, Ele nos fez nascer de novo. E nesse novo nascimento, nós fomos encontrados pelo Espírito por meio da ressurreição de Cristo, porque agora nós temos uma esperança viva. Nós temos uma motivação. Nós temos alguém em quem confiar. Nós temos uma promessa. Você tem uma promessa. Existe uma realidade para você. Você foi escolhido, selado pelo Espírito para caminhar debaixo dessa promessa que foi liberada sobre você. Só que não dá para que o cumprimento da promessa aconteça se não houver obediência. Não vai acontecer se não houver obediência. E aí Pedro está dizendo, não há desculpas. Eu estou parafraseando, ele está dizendo, não há desculpa, porque o Espírito já o santificou e purificou para vocês caminharem em obediência. Então ele está instruindo essa igreja, dizendo para elas que mesmo que essa igreja tivesse sido perseguida, essa igreja tivesse sido machucada, essa igreja tivesse sido ferida, o Senhor ia os capacitar, o Espírito de Deus ia os capacitar até o fim, porque Ele é poderoso para isso. E Ele mostra através do Espírito Santo essa santificação, essa purificação, e nos ensina que é através do Espírito que nós nascemos de novo. Esse novo nascimento espiritual nos torna regenerados. Assim como Nicodemos, que achava que sabia de tudo, achava que conhecia tudo, quando ele tem esse encontro à noite com Jesus, ele recebe uma viva esperança. Ele recebe um novo nascimento. E aí Pedro está descrevendo essa igreja, que todo louvor seja dado ao Deus do nosso Senhor Cristo, que por sua grande misericórdia nos fez nascer de novo. E por que Ele nos fez nascer de novo? Para a obediência. Ele nos fez nascer de novo, porque nós, em nós mesmos, não conseguiríamos obedecer. Por isso, no nascer de novo, somos selados pelo Espírito e capacitados para a obediência. Porque a minha, sua carne teima em desobedecer. E aí ele escreve, porque a intenção dele é dizer, olha, através do Espírito, vocês vão ter prazer em obedecer. E ainda que tenha dor, haverá uma alegria nos tempos difíceis. Irmãos, essa alegria no tempo difícil só pode vir do Espírito. Nada que nós façamos, nada que nós conquistamos, nada que nós procuramos vai ser maior do que a alegria do Espírito em nós. É somente pelo Espírito que a gente consegue se alegrar na dor. É somente pelo Espírito que nós conseguimos nos alegrar e ter paz em meio à guerra. E aí Pedro está dizendo para essa igreja, olha, eu sei o que vocês estão passando, mas vocês precisam entender que há uma esperança viva, e essa esperança viva é Cristo, que ressuscitou para te fazer nascer de novo e te capacitar a viver tudo isso. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, mas se o teu Espírito nos capacita a obedecer, por que o teu povo caminha tão desobediente? Porque as contas não batem, irmãos. Porque se o Espírito que habita em nós, ele é poderoso para nos capacitar a obedecer, e ainda que ele habite em mim, ainda que ele fale comigo, ainda que ele ministre o meu coração, a desobediência é o que eu estou vivendo, então tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Ou a aprovação, a dor, tapou as vozes do Espírito em nós, ou o Espírito está adormecido, ou o Espírito não está lá.
Porque você sabe disso, que quando nós estamos sensíveis ao Espírito, a gente não resiste. A gente se submete, ainda que doa. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Só que quando nós estamos pautados na nossa carne, quando nós estamos pautados em nós mesmos, a gente faz o que a nossa carne quer. E Pedro está liberando uma palavra a essa igreja, lembrando eles de que os olhos deles precisavam voltar para o lugar da esperança viva. Que apesar da perseguição, apesar das dores, apesar das dificuldades, os olhos dele precisavam voltar para a esperança viva. E sabe o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Nós ainda não chegamos no tempo da perseguição. Então nós como igreja não podemos dizer que a nossa dor, que a nossa peleja, que a nossa dificuldade é a perseguição. Não podemos dizer, irmãos. Quem que está sofrendo pela causa de Cristo? Alguém falar mal de você não é sofrência, não. Um desacerto não é sofrência, não. Esses homens aqui, eles eram maltratados no corpo. Eles eram machucados de verdade na carne. Eles eram excomungados. Eles eram presos. Eles ficavam tempos na cadeia. Isso é peleja. Isso é perseguição. Isso são dias difíceis. E eu não estou aqui para diminuir a sua dor. Eu estou entrando dentro do contexto para dizer que a nossa peleja não é como a deles, ainda. E aí, nós, com as pelejas que nós estamos vivendo hoje, e cada um aqui sabe da sua peleja, nós estamos esmorecendo. Nós estamos nos tornando desobedientes. Cada um sabe da sua peleja, mas independente da peleja que cada um viva, Pedro está dizendo: a esperança viva te fez nascer de novo, para te dar suporte para vencer qualquer peleja. Então ele estava dizendo para esse povo: não olha para a dor, não olha para o tempo difícil, não olha para o que não está dando certo, olha para a sua herança, olha para a esperança viva. Eu quero continuar lendo com você, versículo 4. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Pedro está dizendo: ei, igreja, se está doendo aqui, igreja, está sendo perseguido aqui, igreja, está difícil aqui, ei, mas a herança de vocês não é terrena, a herança de vocês é no céu, é celestial, é espiritual. Então aqui você pode perder casa, aqui você pode perder braço, aqui você pode passar por dificuldade, aqui você pode ser preso, mas existe uma herança para você. Então Pedro não está aqui diminuindo a dor de ninguém, ele está dizendo: há algo superior à sua dor. A sua dor está aí, mas tem algo melhor que a sua dor, porque o peso da dor não se compara com o peso da glória. É o que a palavra declara. Então o que o Senhor está dizendo: ei, volte a olhar para a sua esperança viva. Eu estava ouvindo uma canção hoje, e na ministração, a mulher que está ministrando, ela diz assim, ó: quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor, a nossa alma desaprende. A nossa alma desaprende. E é por isso que a gente peca, por isso que a gente desobedece, porque a gente tira os olhos do Senhor e coloca os olhos em outras coisas. Aí o que acontece? A nossa carne fica suscetível, a gente fica doente. E aí, ficando doente, a gente dá vazão para a nossa carne, ao invés de fitar os olhos no Senhor. Então eu achei isso poderoso. Eu já tinha escutado, mas hoje o Espírito Santo me fez prestar atenção nessa canção. E é uma realidade. Quando a gente tira os olhos do Senhor, a nossa alma desaprende. Porque quando a gente está com os olhos fitados no Senhor, quando a gente está com a nossa esperança viva, quando a gente está sensível ao Espírito Santo, a nossa alma se submete ao poder do Espírito. E é o que Pedro está dizendo para esse povo. Ele está dizendo: há uma herança que não perece, há uma herança pura, há uma herança imaculada, que ela não muda e ela não se acaba.
E ela está guardada para você. Então o meu olho não pode estar focado na dor, precisa estar focado na herança. O meu olho não pode estar focado na dor, precisa estar focado na promessa. Os meus olhos não podem estar focados nas coisas desse mundo, precisam estar focados na promessa. E tem um detalhe que Pedro lança sobre esta igreja que me chamou a atenção, que ele diz assim, ó, versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até receberem essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. Irmãos, olha que profundo isso. Pedro, inspirado pelo Espírito, está dizendo: está doendo? Está difícil? Está sendo perseguido? Presta atenção nisso. O Deus que você crê por meio da sua fé é poderoso para te proteger até o último dia. E o problema está no quê? Que eu paro de confiar. O problema está no que eu paro de crer. Sabe por quê? Porque a dor te paralisa. Porque as circunstâncias te paralisam. Irmãos, eu vou falar o que aconteceu domingo aqui. Eu estava pregando e estava uma guerra aqui na igreja. O pastor sentiu, os irmãos foram orar, beleza. Só que realmente o Espírito, normalmente quando eu prego, eu fico focada num lugar assim, para mim não ficar olhando para o rosto de ninguém. Só que o Espírito me levou ao rosto da igreja. E o Espírito Santo falou para mim, da guerra, que muitos que estavam aqui dentro estavam vivendo. Teve gente que foi embora sem receber a palavra. A terra estava dura. A terra estava com espinho. A terra estava com um monte de coisa. E o Espírito Santo falou para mim, tem gente que foi sem receber a palavra. Por quê? Porque endureceu o coração. E a guerra estava tão ferrenha. Tem irmãos aí que pode testificar para você, que me procuraram depois do culto. Eu disse aqui, eu falei, o Espírito Santo está falando que tem gente que está com o pensamento em outro lugar. E o Espírito Santo é tão lindo que ele testifica. Pessoas me procuraram depois do culto e falaram, realmente essa pessoa era eu. Olha, eu que estava assim, o outro eu que estava assim. Mas essas pessoas, por mais que estavam sendo roubadas, elas estavam lutando para receber a porção delas. Mas tinha outras que não receberam nada. Por causa da dor. Por causa do espinho. Por causa da preocupação. Talvez por causa do pregador. Resistiu à palavra por causa do homem. E aí não recebeu o que Deus tinha para fazer. Porque quando eu desobedeço, eu pereço. E aí o Senhor trouxe essa palavra ao meu espírito dizendo, não é só sobre ficar em gerar e obedecer por completo, é sobre um caminho de obediência. E esse caminho de obediência vem através do quê? Da santificação do Espírito. Vem através daquilo que o Espírito está fazendo em nós, irmãos. E eu quero de todo o meu coração dizer isso para você nessa noite, se submeta ao Espírito Santo. Se submeta ao selo que cabe dentro de você. Se submeta ao selo que Deus colocou dentro de você. Porque a palavra diz que o Espírito é o nosso penhor, é o penhor da nossa salvação. Então se você não se submete ao Espírito, você não se submete a mais nada. E eu digo isso para você, se submeta ao Espírito. Cala todas as outras vozes. Cala tudo que tem tentado roubar você. É o que Pedro está dizendo, ei igreja, a perseguição está querendo te parar, a luta está querendo te parar, ei, mas há uma esperança viva, há uma herança que não acaba, há uma herança que vai além dessa vida aqui de dor. Está tudo bem doer aqui, irmãos, o seu galardão vem do céu. Está tudo bem chorar aqui, está tudo bem se desgastar aqui. Ainda que o meu homem exterior esteja desgastado, corrompido, a palavra vai dizer que o meu homem interior se renova dia após dia. Só que
interior só se renova se tiver obediência. Não há curva nesse caminho. Não há atalho nesse caminho, irmãos. O único caminho que nos faz chegar até lá é a obediência. Porque o Espírito nos santifica e nos purifica para obedecer. Isso não sou eu que estou falando, nós lemos no texto. E ele está dizendo, e Deus, esse Deus que te selou com o Espírito Santo da promessa, que te deu essa herança, Ele vai te proteger até o fim. Ele é poderoso para isso, presta atenção, você não vai ser envergonhado se você obedecer. Você não vai ser envergonhado, o Evangelho é poder de Deus para salvar, não para envergonhar. Ei, por isso que Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Em outra tradução diz, o Evangelho não me envergonha, porque ele é poder de Deus para salvar, tanto a minha vida quanto aqueles que estão comigo, aqueles que me ouvem. E aí Pedro está dizendo para essa igreja, ainda que está chegando os últimos tempos, vão vir os tempos, mas vocês serão protegidos, vocês serão guardados. Versículo 6 diz, portanto alegrem-se com isso, presta atenção, alegrem-se com isto, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Irmãos, Deus nos prova. Deus nos prova, irmãos. Muitas vezes nós somos reprovados. Muitas vezes o Senhor revela o quanto a nossa fé é fraca. Por que isso? Porque a gente... Olha o que Pedro está falando, portanto alegrem-se. Não parece um absurdo? Alguém dizer para você que está sendo preso, perseguido, mutilado, alegre-se. Parece um absurdo, mas não é, porque ele está dizendo, essa alegria vem do Espírito, porque essa dor aqui é passageira. Lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem pranto, lá não tem prisão, lá é liberdade. E aí ele diz, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo. Ele está dizendo, ei, é só nessa terra. Esse por algum tempo ele está dizendo, é só aqui onde você é peregrino. Ainda que por algum tempo vocês precisem suportar as provações, isso mostra se a sua fé é autêntica ou não. E ele está dizendo, porque como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Nem toda provação é o diabo. É Deus revelando para mim mesmo e para você como que está a nossa fé. Deus nos prova, permite as provações para revelar apenas para mim e para você como que a gente se encontra nele. E aí Pedro está escrevendo para essa igreja dizendo, olha, vocês estão passando por muitas provações, mas suportem, porque o Espírito já os capacitou para isso. Suportem e se alegrem, não é só para suportar. Olha aqui, interessante, não é só para suportar, é para se alegrar. É para se alegrar. E ela é muito mais preciosa, continuando ainda, no versículo 7, parte B, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Irmãos, existe uma expectativa para mim e para você, e essa expectativa é da vida eterna. Se por um acaso você tem vivido a sua vida focado nas expectativas terrenas, você vai se frustrar muito ainda. Mas você está falando que eu não tenho que conquistar, que eu não tenho que isso, que eu não... Não estou falando isso. Só que isso não pode ser a sua vida. A sua vida precisa ser Jesus. A sua vida precisa ser a vontade de Deus. Todo o resto são as demais coisas. Porque a própria palavra vai dizer em Mateus que a gente não deve ficar preocupado, ansioso. Porque se ele veste os lírios do campo, se ele dá aos pássaros que nem semeiam, quanto mais ele não fará conosco. Então ele não está dizendo que a gente precisa ficar de braços cruzados esperando, mas ele está dizendo, isso não pode ser o seu tudo. Isso não pode ser a sua prioridade.
E aí a gente entende que essa herança que é pura, imperecível, que não muda, ela não perde o seu valor. As coisas dessa terra perdem o valor, mas as coisas do céu não perdem o seu valor. Essa herança guardada para nós mediante a fé vai nos proteger até os dias do fim, irmãos. Porque eu não vou no dia do fim não negar o Senhor porque eu sou boa, porque eu sou cheia de fé. Não, eu não vou negar o Senhor porque eu tenho o Espírito. E é o Espírito que vai me capacitar e te capacitar a vencer até o fim. Não é o tanto de anos que a gente tem de crente, não é a quantidade de coisas que a gente faz para o Senhor. É sobre a sensibilidade que nós precisamos ter, porque o Espírito é uma pessoa e Ele habita em mim e habita em você. Então você para e pensa, olha um pouquinho para trás, né, de quando você começou a conhecer Jesus, o Senhor. Quando você e eu estávamos mais sensíveis ao Espírito, o que a gente fazia? Uma coisinha mínima a gente se preocupava, não era assim? Mas será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que, Jesus, eu não vou fazer enquanto o Senhor não me der uma resposta? Estava conversando com o pastor hoje e eu disse isso para ele. Falei, sabe, o problema é que a gente já sabe fazer muita coisa. Aí a gente ajoelha, ora e vai fazer o que tem que fazer. Não espera mais Deus falar que sim, que não, vai, fica. Não espera mais. Isso se chama desobediência. Porque nós estamos atropelando a nossa própria vida, vivendo ao nosso modo. E aí a gente, como bons cristãos, a gente até ora. Cristãos, a gente até ora. Senhor, me direciona. Senhor, eu preciso disso. Senhor, fala comigo. Só que a gente levanta o nosso joelho, irmão, e vai fazer o que Deus não mandou. Por quê? Porque falta os olhos estafitados nessa esperança viva. E a intenção de Pedro aqui é gerar nesse povo encorajamento. É gerar nesse povo essa esperança viva. É lembrar esta igreja que, apesar de ela estar dessa maneira, não importa o tipo de dor ou provação que ela esteja passando nessa terra, ela entende que isso é só passageiro. E que o dia que nós veremos Ele em glória, nós vamos desfrutar plenamente dessa alegria. Só que os testes de fé fazem parte da nossa peregrinação nessa terra. E é por isso que são inevitáveis e necessários esses testes de fé, porque são esses testes de fé que produzem em nós maturidade. São essas provações que geram em nós as perseguições, o sofrimento. É tudo aperfeiçoamento para comprovar a fé que nós temos. É permissão do eterno para mim e para a tua vida. E aí Pedro está escrevendo para mim e para você, dizendo, olha, vocês estão sendo experimentados. Então, já que vocês estão sendo experimentados, suportem. Creiam nessa esperança viva, que é Cristo ressurreto. Olhem para Ele e Ele vai dar todo o suporte que vocês necessitam para passar por todos esses tipos de provação. E aí Pedro faz exatamente a menção dessa herança que nós temos, exatamente para dizer, olha, os judeus esperavam pela Canaã, e o que vocês esperam? Qual que é a sua esperança viva? Talvez se hoje for perguntado para cada um de nós aqui, qual que é a sua esperança viva? Será que a nossa resposta vai ser o céu? Ou a nossa resposta dizer, porque eu tenho tanto de idade, deixa eu calcular, eu ainda tenho que conquistar uma casa. Porque eu trabalho bastante para conquistar, né? Então eu preciso conquistar um carro. Irmãos, a esperança que está construída e baseada naquilo que a gente conquista nessa terra é trapo, farrapo. Ela vai se deteriorar, ela vai se acabar. Mas a esperança que precisa estar dentro de nós, que vai nos guardar até o último dia em Cristo, é Jesus ressurreto. E se nós não voltarmos para este lugar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos perder como igreja. Porque a gente vai fazer igual Sansão. Sansão, tomado pelo Espírito,
nazireu do ventre, consagrado ao Senhor, vencia as guerras em nome do Senhor, glória a Deus. Um dia, Sansão levanta e diz: hoje eu vou de novo destruir aquele povo. Só que Sansão esqueceu de um detalhe: o Espírito já não estava mais com ele. Então quando Sansão se levanta, ele se levanta sozinho. E a queda de Sansão é grande. Sabe por quê? Porque não adianta estar de pé se estiver sem ele. E aí nós precisamos entender que nós não podemos nos perder. É por isso que Pedro escreve para essa igreja e também escreve para mim, para você, dizendo para mim, para você: vocês não podem se perder. Vocês precisam voltar os seus olhos para vocês, os olhos de vocês para a esperança viva. Vocês precisam voltar o coração de vocês para a obediência. Vocês precisam voltar a vida de vocês para o Senhor. Porque se você for olhar direito, nós estamos como no tempo de Oséias. Nós estamos como no tempo de Isaías. Nós estamos como no tempo desses homens, que o povo estava o quê? Casando, dando-se casamento, construindo casas, construindo coisas. E a casa do Senhor, ó. Faz uma análise da sua vida. O que tem sido mais importante para você? A esperança viva, a vontade do eterno, ou o que você está construindo, o que eu estou construindo? O que tem sido prioridade para mim e para você nesses dias? Será que você já se pôs diante de Deus, de verdade, dizendo assim: Deus, eu estou te agradando? Senhor, qual que é a sua vontade nesses dias? Tá, eu sei que o Senhor fez uma promessa lá atrás, que o Senhor liberou palavras sobre a minha vida, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim, beleza. Só que o que o Senhor quer hoje de mim? Nesse tempo, nessa estação, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor tem para mim nesses dias? Essas são as orações que precisam ser feitas. Só que não são orações que podem ser feitas e a gente vira as costas e vai fazer o que a gente quer. Precisam ser orações que precisam ser feitas diariamente e concluídas, para que nós sejamos essa resposta que o Senhor quer dar para esse tempo. Então o Senhor, nessa noite, quer nos trazer de volta para esse lugar, irmãos. Diga para essa pessoa que está do seu lado, linda: volte. Volte. Não é a Pamela que está te chamando, obrigado, meu irmão. Não é a Pamela que está te chamando para voltar, não. É o Espírito Santo que está falando com você através da palavra. Volte. Volte para esse lugar. É o Espírito Santo que falou comigo na minha casa e no meu quarto. Volte, Pamela. É o Espírito Santo que está dizendo para você: ei, ajuste a sua visão. Volte a olhar para a esperança viva. Para de olhar para as pessoas. Essa pessoa que está do seu lado aí vai te frustrar bastante ainda. Seu marido, a sua esposa, o seu filho. Não vamos nem falar dos demais. A tua casa vai te decepcionar em algum momento. Você vai ficar cansado em algum momento de alguma situação dentro do seu lar. Você vai ficar cansado de alguma maneira. Mas os seus olhos precisam estar fitados na promessa, na palavra, na esperança viva, na herança, para que nós não nos percamos. Como a gente sabe, os cristãos daquela época, eles sofriam essas perseguições porque eles eram motivados para andar conforme o mundo. Os imperadores queriam ser adorados como um Deus, e por conta da resistência deles contra o mundo, eles eram chamados de ateus e traidores. Os cristãos eram chamados de ateu. Por quê? Porque eles não se rendiam. E aí o que acontece? Como eles não se rendiam, até os comércios pagão dava ruim, porque onde a palavra chegava, o poder de Deus operava e o paganismo era extinguido. E aí, por conta dessa perseguição, por conta dessa provação, desses desafios que eles estavam vivendo, eles estavam sofrendo, mas eles estavam alegres, porque eles tinham convicção dos interesses de Cristo, porque eles conheciam o Senhor. E Pedro, pelo Espírito, ele revela a nós
que os profetas eram usados pelo Espírito para profetizar, mas eles não profetizavam para eles mesmos. Vamos ler aqui, olha que forte. Versículo 8, diz assim, embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele, e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, e investigaram a respeito quando profetizavam acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Isaías, Osés e todos esses homens, e Jeremias, esses homens profetizavam sobre o Cristo. Irmãos, eles só profetizavam sobre o Cristo, eles não desfrutaram do Cristo ressurreto. Presta atenção na continuação do texto. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregavam pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que o profeta de hoje quer se alimentar de tudo que ele prega. Ele quer se alimentar de tudo. Então assim, se ele profetizar abundância e não tiver abundância na vida dele, ele fica frustrado. Se ele pregar que a igreja tem que ser próspera e ele for o único da igreja que não é próspero, ele fica frustrado. Só que Osés andava com as nádegas de fora, Jeremias andava com o jugo nas costas, João Batista preferiu ficar no deserto do que ser sacerdote, porque esse é o preço que os servos pagam para viver aquilo que o Senhor tem para eles. Só que nós, ministros dessa nova aliança, queremos estar farto, quando Deus quer nos usar como exemplo. Deus quer te usar como exemplo de fé, mas você não aceita, porque você não aceita ser menor que o outro. Você não aceita que o outro frutifique mais que você. Você não aceita que o outro seja mais bem sucedido que você. Só que esses profetas não caminhavam nessa linguagem. Esses profetas eram humilhados pelo evangelho. Osés teve que casar com a prostituta, ela foi prostituir, ele teve que recebê-la de volta, para mostrar como que o povo estava. Só que a gente não quer suportar o sofrimento pela causa de Cristo. Porque para nós, essa geração nossa, para nós, se a gente estiver num lugar de humilhação e o outro prosperando, é guerra. Só que às vezes Deus precisa nos humilhar para nos colocar de exemplo, sabe por quê? Porque na nossa humilhação Deus nos vai dar resiliência. Na nossa humilhação Deus vai aumentar a nossa fé. Na nossa humilhação Deus vai forjar o nosso caráter. E outros serão edificados por conta da tua força. Que é isso que acontecia com os profetas. Por que o povo confiava nos profetas? Por que o povo via os profetas como exemplo? Porque eles não negociavam. Porque eles recebiam, eles não viram Cristo, mas eles recebiam o poder do Espírito para profetizar. Eles recebiam pelo Espírito a revelação do Cristo. E ainda que eles não desfrutassem, eles liberavam o que o céu estava liberando. Aí Deus manda Jeremias ficar não sei quantos dias, 300 e poucos dias dormindo de lado. Aí Deus manda o outro entrar no buraco. E esses homens, ainda que fosse incoerente, ainda que parecesse loucura, ainda que não combinasse com o que eles estavam vivendo, eles se submetiam, porque eles eram sensíveis ao Espírito de Deus. E aí o Senhor pede uma coisa mínima para nós, irmãos. Deus pede uma coisa mínima. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a Dani estava ministrando, só para você entender que eu gosto de falar de coisas da realidade. A Dani estava ministrando aqui através do Espírito e disse: se levanta, ora. E teve gente que não levantou. E ela disse: quando o profeta está falando para você levantar a mão, falando para você profetizar, faça. Aí os camaradas dormiam no relento. Os camaradas andavam com as nádegas de fora. E a gente não consegue levantar de um banco para obedecer uma ordem do Espírito do altar.
A gente não consegue erguer a nossa mão. A gente não consegue vir aqui na frente, se render. Só que a gente quer desfrutar do que o Espírito está fazendo. A gente quer ser cheio do Espírito. A gente quer viver os milagres. Só que a gente não se submete ao mínimo. E por que nós não nos submetemos, irmãos? Porque os nossos olhos não estão fitos na esperança viva. Porque os nossos olhos saíram do Senhor. E assim como eu disse que aquela canção disse, a nossa alma desaprendeu. E agora a nossa alma só quer se submeter à nossa vontade. A nossa alma só quer se submeter à preguiça. A nossa alma só quer se submeter ao que a gente quer. A nossa alma só quer se submeter ao tempo que a gente acha que tem. Mas o Espírito está falando aqui com uma igreja que vai voltar os teus olhos para a esperança viva. O Senhor está falando com uma igreja que não vai se deixar levar por vento de doutrina. O Senhor está falando com uma igreja que em meio à dor, à perseguição, vai ser fiel até a morte. Porque essa é a palavra que Deus está liberando sobre mim e sobre você. Volte os teus olhos. O Salmo 34 vai dizer que os que olham para o Senhor não andarão confundidos. Não haverá frustração no rosto daqueles que olham para o Senhor. Por que a gente anda confundido? A resposta está na própria palavra, porque não está olhando para o Senhor. Não está agarrado com a esperança viva. Não está dormindo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus veio nos alertar nessa noite. O Espírito Santo de Deus veio jorrar vida em nós. O Espírito Santo veio entregar para nós alegria novamente. Irmão, Jesus, sendo Deus, humilhou a si mesmo. Se colocou em forma de servo. Que aprendeu. Se entregou pelo que sofreu. Jesus, o autor e salvador da tua fé. E eu e você não queremos nos submeter. Presta atenção, o Espírito hoje quer chacoalhar você por dentro. O Espírito quer me levar e te levar para esse lugar de conserto. Conserto com Ele, conserto conosco mesmo. O Espírito quer que nós voltemos para esse lugar. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz, ainda que você tenha que falar coisas horríveis e ruins, Ele quer ouvir a sua voz. O Espírito Santo quer você nesse lugar, porque Ele é o penhor da tua salvação, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós devemos nos preocupar, irmãos, porque nós somos uma casa e alguma coisa habita em nós. Alguma coisa habita em nós. E eu espero que seja o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, é tempo de nós despertarmos. Olha o que ele diz. Versículo 12. Vamos ler de novo o 10. O 10 e o 11. Ó. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia ao Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que as suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregavam pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Irmãos, é algo tão maravilhoso esse dom que nós recebemos, que até os anjos têm anseio de observar, mas a gente não enxerga. A gente não glorifica a Deus por isso. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Eu vou encerrar no versículo do versículo 13 ao 15, que diz assim: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Presta atenção nisso.
Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. O Senhor está liberando isso sobre a tua igreja hoje para dizer: se preparem. Tenham atitude. Se preparem. E como que eu me preparo? Colocando a minha mente no lugar. E como que eu coloco a minha mente no lugar? Fitando os meus olhos no autor e consumador da minha salvação. Crendo de novo nessa esperança viva. E lembrando dessa herança que não perece. Então nós precisamos estar preparados. Só há preparação no Espírito, em Cristo. E aí quando o Espírito me prepara, agora eu preciso agir, eu não posso ficar de braço cruzado. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, irmãos. O que mais nós vemos é servos e servas descontrolados. A Bíblia diz que os frutos do Espírito precisam estar em nós. Uma coisinha assim, ó, faz o servo e a serva perder a bênção. Não é assim? Já quer resolver, já quer ir lá, já quer brigar, já quer fazer acontecer. Mas antes você não era assim. Antes você engoliu o sapo. Antes você engoliu o brejo. Então o que está faltando? Olha o que ele diz. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam. Vocês já receberam. Quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Pedro começa a carta dizendo que o Espírito nos santificou para a obediência. E no versículo 13, quando ele está falando que nós fomos chamados para uma vida de santidade, ele está dizendo: sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Conclusão, irmãos, nós estamos caminhando na nossa própria vontade. E o Espírito Santo está nos chamando para esse lugar de obediência nele, por ele, para ele. Ele está nos chamando para esse lugar, por quê? Porque eu não estou capacitada? Não, eu já recebi. Eu só não pratico. Eu já recebi, eu só não oro mais. Eu já recebi, eu só não jejuo mais. Eu já recebi, mas agora eu não me entrego mais. E aí o Senhor está nos chamando para esse lugar de obediência. Ele está dizendo: para de fazer aquilo que você fazia antes. Irmãos, vou falar bem rasgado aqui, né? Como diz a Camila Barros. A gente convive junto, não convive? O que a gente vê de comportamento do irmão, de quando era velha criatura, não está escrito. Você caminha com a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou você conhece de infância, que seja. Vira e mexe. Você está vendo um comportamento de velha criatura. Vira e mexe. Por que isso? Porque está deixando de lado um monte de coisa que não era para ter deixado. Que a desobediência está mais em evidência do que a obediência. E aí ele está dizendo: sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem. Santificação, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero encerrar aqui. Foi para a obediência que o Senhor nos chamou. E eu saí desse lugar. E eu quero voltar. E eu creio que pelo poder da palavra que foi liberada, o seu desejo também é esse. Então eu quero orar por você nessa noite. Peço que você feche os seus olhos. E se você puder, se arrependa. Você tomou consciência daquilo que o céu está liberando nessa noite? Se arrependa. Pastora, mas eu não estou roubando, me prostituindo, eu não estou adulterando, tá? Mas você pode estar mentindo. Tá, mas você pode estar desobedecendo, indo contra a vontade de Deus.
E eu não estou aqui para apontar o teu pecado. Eu estou querendo dizer que às vezes nós ficamos debaixo de justificativas. Mas o Senhor nessa noite não quer justificativa. Ele quer um coração que se abre para Ele e diz: Senhor, sim, é assim que eu me encontro. Senhor, é esse pecado que eu estou cometendo. Senhor, talvez eu não estou cometendo um pecado ilícito, mas eu tenho cometido um pecado que parece até ser lícito. Eu quero te chamar para esse lugar de oração. Espírito Santo de Deus, nos batiza nessa noite com arrependimento. Espírito Santo, nos batiza com arrependimento. Senhor, nós precisamos nos arrepender, Senhor. Senhor, eu me arrependo nessa noite, Senhor, dos meus pecados. Senhor, nessa noite, Senhor amado, eu me arrependo, Senhor, de ter desobedecido a Tua palavra. Senhor, eu me arrependo nessa noite de ter andado por caminhos que o Senhor não liberou para me andar. Senhor amado, nessa noite eu me arrependo, Senhor amado, por todas as vezes que eu negligenciei, Senhor amado, aquilo que o Senhor falou no meu coração, aquilo que o Senhor mandou fazer, todas as vezes que eu resisti à voz do Teu Espírito. Senhor, nessa noite eu me arrependo, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude a nos arrepender nessa noite, Senhor. Senhor, porque eu quero voltar para este lugar, Senhor. Deus, que os meus olhos estejam fitos no Senhor de novo, Senhor. Senhor, que os meus olhos e o meu coração se dobrem a essa viva esperança. Porque esse Evangelho me salvou, esse Evangelho me curou. Esse Evangelho me fez ser nova criatura, Pai. E eu não quero voltar para trás, ainda que a minha carne guerreie contra o meu espírito. Ainda que a minha carne lute dia após dia, Senhor, eu não quero mais estar neste lugar, Pai. Me arranca desse comodismo, Senhor. Arranca todas as desculpas dos meus lábios, Pai. Todas as desculpas que eu dei para o Senhor, Deus. Jesus, batiza a Tua igreja em arrependimento nessa noite, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor de novo, Deus. Senhor, nos ensina a voltar para este lugar, Senhor. Nos ensina, Senhor, de novo o caminho da salvação, o caminho da fé, Senhor amado. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Tu és o penhor da nossa salvação. Não se aparte de nós. Espírito Santo, não se aparte de nós. Tu és o nosso guia. Tu és o nosso mestre. Tu és aquele que nos conduz. Quero nessa noite, Senhor, me colocar diante de Ti, Senhor amado, e me arrepender de todo o meu coração, Senhor. Deus poderoso, que a Tua misericórdia nos encontre nessa noite. Que o Teu amor nos envolva mais uma vez, Senhor. Que o nosso coração se abra. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor o coração quebrantado, o coração contrito, Senhor. Nós não queremos entrar nesta casa e Te adorar de qualquer jeito, Senhor. Nos ensina a amar do jeito certo, Deus. Quebra os ídolos dos nossos corações, quebra os altares que nós levantamos. Jesus, quebra esses ídolos que nós levantamos, Senhor. Senhor, nós queremos lutar pela essa esperança viva. Senhor, nós entendemos, Pai amado, que nós precisamos voltar para este lugar. Por isso nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Nós nos arrependemos. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor.
aumenta a nossa fé nessa noite, Pai. Ai, eu quero voltar para este lugar. Ah, Senhor amado. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada para permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente para mim. Me ensine a confiar de novo. Me ensine a descansar de novo na tua vontade que é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. Meu coração na tua balança, pesada será a minha confiança, mas tua vontade é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. O meu coração em pedaços clama por ti. Você é o oleiro, eu sou o barro. Faça
Glória a Deus, irmãos. Nós sejamos batizados com esse Espírito, amém? Que você possa voltar para esse lugar, porque o Espírito Santo te ama. Ele está te chamando para esse lugar, amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Amém? Todo mundo crente, glória a Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós agradecemos pelo teu amor. Jesus, nós agradecemos pela tua graça, pela tua bondade. Agradecemos pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor leve cada homem, cada mulher, cada criança que entrou por essas portas para os lares, guardados, assim como a tua palavra descreveu. Que o teu poder nos guarda em todo o tempo, Senhor, até os dias do fim. Que o Senhor possa levar os teus servos para os lares, abençoados, regados pelo teu poder. Que eles possam ter um restar de semana abençoado, Senhor, um feriado abençoado. Que eles estejam conectados com a tua presença, Senhor. Experimentem daquilo que o Senhor tem liberado nesses dias, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor?